Oi, meninas. Caiu, voltou. Caiu, voltou. Gente, eu moro na Granja Viana. Aqui é super difícil a gente ter conexão boa. Mas olha, deixa eu dar um jeito aqui. Deixa eu ver se eu acho o Dr. Maurício. Olha, primeiro eu vou contar para vocês quem que é o Dr. Maurício. Ele hoje é o presidente da associação mais importante de ginecologia e laparoscopia do mundo. Um brasileiro com essa importância, ele é o primeiro médico fora dos Estados Unidos a ser convidado para fazer parte desse grupo e ser o vice-presidente. Estou tentando fazer o Maurício entrar aqui, ele disse que já me convidou, ele já me chamou, né? Mas o que a gente quer conversar hoje? A gente quer conversar sobre endometriose e nossa, a coisa ficou ruim. E a menopausa. Por que eu estou convidando o Maurício? Minha filha tem 40 anos e morria de dor. E aí eu achei que endometriose fosse uma coisa só para você ter filho e tal. E comecei a pensar nesse assunto. Quando chego lá, o Maurício é referência, né? O Maurício é referência nesse assunto. E nós estamos no mês amarelo, no março amarelo. Acho que agora eu achei o Maurício. Eu estou no março amarelo. Oi, Maurício, conseguimos. Tudo bom? Estou aqui contando um pouco quem é você, que eu cheguei aí com a minha filha com esse problema de endometriose. Desculpa que a gente estava no mês amarelo, que é exatamente o mês da endometriose. E eu achei que endometriose fosse só coisa para moça que queria ter filho. E aí eu falei, por que não convidar o doutor Maurício, uma referência mundial, né, nesse assunto? E a hora que eu comecei a falar sobre endometriose, menopausa, todo mundo se interessou nesse assunto. Então, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito. Você já é o maestro da minha saúde, né, Maurício? Ele fala que ele é o médico todo, que eu já tive tanta coisa, ele é o meu médico. E eu estou te convidando para ser o maestro da saúde na minha página, que hoje tem aqui no Facebook, tem no Instagram, e vai estar gravado para a gente colocar também no Facebook, mas nas próximas vamos colocar em todas as redes sociais. Boa noite, Boa doutor. noite, Cláudia. Obrigado, querida. É uma enorme satisfação em estar com você aqui. Você sabe o quanto que eu admiro você e a sua família. E toda essa trajetória aí, acompanhando você em toda essa trajetória sua nos últimos anos aí, esse trabalho incrível que você está fazendo. E eu acho Nosso que trabalho, né? falar endometriose é um mote. É um mote que eu acho que a gente tem que explorar. Sim. Porque o que tem por trás disso, independente se é menopausa, se não é menopausa, é uma necessidade no mundo moderno da gente olhar pessoas e não órgãos. Da gente olhar 360 graus. E durante essa conversa eu posso mostrar para vocês por que é tão importante isso, por que a gente pode usar o modelo da endometriose para falar sobre isso. Você sabe que quando eu era mais moça, eu não ouvia falar sobre isso. Hoje a gente fala tanto, né, Maurício? Isso é uma coisa nova. Na verdade, não. Você sabe quando que a endometriose foi descrita pela primeira vez? Quando? Nos artigos científicos fala que foi em 1860. Nossa! Naquela época, você tinha Freud surgindo, você tinha um monte de coisas aparecendo. E teve um fenômeno, né, científico que, naquela época, muita coisa nova aconteceu. Mas, se você for em livros da do século de 1700 e pouco, tem ipsis literis a descrição dessa doença. Então, a descrição... por que se fala muito hoje na doença? Porque percebeu-se que 10 a 15% das mulheres têm endometriose. Isso é mais de 7 milhões de mulheres brasileiras. Tem muita gente, eu vejo assim, muita gente, né, Maurício, com problema. E eu achava, Maurício, que isso era coisa de moça que queria ter filho. Aí você começou a me contar a história, eu falei, não tem nada a ver com isso. Não, isso a gente tem que pensar nesse tipo de problema em todas as fases da vida da mulher a partir da primeira menstruação. Só para você ter uma ideia,
40 a 50% das adolescentes com cólica incapacitante, veja só, quem não conhece uma menina com 15 anos que teve que sair da escola ou que teve que sair da sua atividade e ficar deitada na menstruação? Nossa, 50% tem endometriose. Já a nessa minha fase. irmã queimava a barriga, Maurício, de tanto que põe água quente por causa de cólica. É impressionante. E a E, gente nem sabe que isso é ligado. Isso tá ligado, essas dores de adolescente também tá ligado nisso? então, a gente costuma relacionar com a endometriose. Vamos lá, acho que dar um passinho para trás. O que é a Sim. doença? Endometriose é quando o tecido que reveste a cavidade do útero, que chama endométrio, ele se implanta fora do útero. Então, imaginem vocês que o útero é um músculo, uma forma de uma pera invertida. Uhum. E ele funciona para contrair, né? E ele funciona também para eliminar a menstruação. Ele contrai. Na cavidade tem um tecido que é uma mucosa, que nem a mucosa oral, só que ele se renova mensalmente para receber o embrião. Quando essa mucosa que descama na menstruação, ela se implanta dentro do abdômen, às vezes até em outros sítios, isso vai chamar endometriose. Entendi. Então, é uma doença muito prevalente, que nem eu falei para vocês, 10 a 15% das mulheres. É uma doença que é a principal causa de dor na mulher, é a principal causa de absenteísmo, quer dizer, você vai ver causa de abandono ao trabalho por alguma razão de doença é endometriose para a mulher. Ah, E é? hoje é considerado uma das maiores causas de infertilidade feminina. Então é um problema real de saúde pública, né? É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? E para a gente da nossa idade, assim, para a mulherada da nossa idade, qual que é o desconforto que a gente sempre fala assim, nossa, eu vou ter que procurar um médico, tô com dor, tô com... que é a mesma coisa? Porque a gente acha que a gente não tem mais cólica, né, Maurício? Então... O que acontece com a endometriose depois da menopausa, depois da última menstruação, na mulher que está no climatério, coisa e tal, é que a tendência inicial é que com a diminuição do estrogênio na pós-menopausa, existe uma tendência de que os focos parem de crescer e parem de se estimular e gerar dor, e produzir inflamação e tudo mais. O que acontece é que o mundo que a gente está é outro, né? A mulher hoje, por exemplo, isso é uma coisa até que eu quero discutir com bastante calma e com bastante profundidade um dia que você quiser, que são as atualidades da questão dos hormônios e do benefício e do malefício dos hormônios após a menopausa. A gente é super preocupada, né, Maurício? Porque a gente escutou a vida toda que o hormônio ele pode aumentar o câncer, ou ele... A gente escutou, então fica todo mundo toma hormônio, não toma, faz mal, faz bem, né? Hoje é uma live que a gente está entrando nesses assuntos, porque eu contei para elas que a gente vai ter agora toda semana uma pequena, né, desses assuntos que elas podem mandar para a gente, para dizer que assunto que gostaria de falar. E aí, no fim do mês, a gente junta todas essas perguntas, e aí você, por favor, responde as importantes, que a gente tem... Tudo é mito, né, Maurício? Tudo fala, nossa, eu não posso pôr um hormônio porque eu vou ter câncer, mas como é que eu faço? Vivo suando, minha menopausa não passa, eu continuo. E daí você me contou que a menopausa vai de 40 a 65? Não, eu estou falando de climatério. Menopausa... que é aquele calor. Menopausa é um fenômeno. O próprio nome fala, é a pausa da menstruação. Sim. E a menopausa, a idade média, a média etária da última menstruação, da menopausa real na mulher brasileira é 49 anos. Sim. Climatério é um período. É o Aquele período calor horroroso é o climatério. O climatério ele tem 3 fases. A fase pré-menopausa, onde existe uma queda da qualidade dos óvulos, diminuição da capacidade de ovular, mas ainda não acontece muita coisa em termos de sintoma. A segunda fase, que rodeia a menopausa, chama perimenopausa. Aí sim, ali que estão os calores. E a terceira
que é a fase que vai depois de alguns anos de menopausa, até uns 65, 60 anos de idade, é a consequência da falta dos hormônios. E tem muitas consequências, né? Você tem depressão, irritabilidade, memória, pele, libido, musculatura, osso, né? Começa a ter mais perda óssea, mais osteoporose, tem Acho que o que maior mais chamou chance a de... atenção agora foi a pele e o libido. A libido. Você quer ver? Tu falou, opa, até por isso, não é porque eu não amo mais meu marido, não é porque... E Não, aí... às vezes a gente acha que está acontecendo alguma coisa no nosso sentimento, mas não é, né, Maurício? É uma coisa física, né? Não, e principalmente, a gente não pode esquecer, e não esquece que a gente vai voltar para lembrar por que também a gente tem que se preocupar com a endometriose na pós-menopausa. A gente não pode esquecer que quando cai o estrogênio ele tem uma ação super importante no cérebro da mulher. Então, é tanto que se vocês pegarem ciclo menstrual, primeira fase do ciclo, a mulher tem muito menos depressão do que na segunda fase do ciclo. Segunda fase do ciclo é que tem tensão pré-menstrual, que tem mais depressão. E nessa segunda fase, o que acontece? Tem menos estrogênio. Entendi. E na pós-menopausa também tem menos estrogênio. Então, voltando um pouquinho para a história da endometriose, a mulher que tem endometriose, a gente tem que olhar para isso na pós-menopausa, primeiro porque ela pode usar hormônio e pode piorar algum sintoma. E muitas vezes a reposição hormonal está super indicada. Segundo, porque também existe um fenômeno em medicina hoje, que é muito claro, que se chama memória de dor. Você imagina uma mulher que se acostumou por décadas a ter dor, ela vai chegar na pós-menopausa e vai ter a memória da dor ali. Né? Existem vários exemplos de diabetes, né? Que é o sujeito que às vezes, enfim, continua tendo dor, enfim, acontece isso mesmo. Então, é importante a gente olhar 360 graus para situações como essa. Concorda? Entendi. Concordo. E a gente confunde também, Maurício, por exemplo, essa depressão, né? Ah, é porque eu já estou numa idade que junto assim com a idade que os filhos vão embora, que ela está aposentada, então ela nunca está relacionada, ela nunca relaciona isso também com a menopausa que não é bem tratada, né? Com certeza. Eu acho que, na prática, a gente tem 1000 fatores. Tem fatores externos, tem fatores emocionais, tem o momento da vida da pessoa, mas também tem o fator hormonal na história, que talvez seja um dos mais importantes. E hoje existe, aí tem o grande tabu, né, do câncer, o que se faz, se vai tomar hormônio. Então, historicamente, o que aconteceu foi que muitas de vocês devem se lembrar que há vários anos, uns 20 anos atrás, foi capa da Veja, uma matéria bombástica, naquela época que a Veja tinha bastante leitura, coisa e tal, que falava do estudo americano que anunciou que o hormônio tinha relação com câncer. Sim. Naquela época, era um estudo feito por uma iniciativa, um grupo de enfermeiras que chamava Women's Health Initiative. E lá de Harvard, não sei o quê, e fizeram uma publicação interessante com uma composição hormonal totalmente diferente do que se usa hoje em dia. Uhum. E aí crucificou-se, naquela época, a reposição hormonal no conceito popular de uma forma muito diferente do que acontece hoje. Então, nesses vários anos, né, depois que passou essa publicação, tem milhares de estudos que surgiram. E esses estudos vieram esclarecer muito questões que, às vezes, a gente pensa, a gente ouve falar, não, isso é modismo da medicina. Não. A medicina hoje, ela está muito baseada em evidência. E eu falo para vocês como pesquisador, como alguém que valoriza a indicação de tratamento médico baseado em evidência, não em achismo, não em modismo, não em essas
essas coisas que têm se falado aí, que é outra coisa que a gente pode discutir um dia de chip da beleza e não sei o que e tal. Aliás, depois nós vamos organizar nossos assuntos, Maria, porque eu tenho a impressão, nessa primeira, é tão gostoso já te escutar, que eu acho que isso aqui, que as pessoas não sabem muito, né? Elas não estão muito interessadas, elas vão no médico delas e elas também não se preocupam em ver outros médicos. A gente nem sabe onde vai escutar. E normalmente o médico, quando ele fala termos que a gente não entende. Então você fica uma coisa desinteressante. Então o que eu estou gostando desse nosso papo é que você fala o que eu entendo. E eu não sou a mais entendida em assunto de saúde. Mas eu gosto dessa conversa porque a gente fala você fala como um amigo que está um amigo médico, né? Não aquele médico cheio de todos os títulos que você tem de sobra, mas você está falando para a gente de uma maneira palatável, né? Eu estou entendendo do jeito que você está me explicando, estou entendendo super bem. E o objetivo dessas lives daqui para frente, Marisa, é desmistificar essas doenças, esses artigos que a gente não entende, né? Então a gente também tem vergonha de parecer muito burra para o médico, ou então de achar que está enchendo o saco do médico. Ah, mas ele vai. E tem médico que, a hora que você começa a conversar muito, ele te olha como que fala: nossa, mas por que ele quer saber tanto? Porque ele sabe e nós não sabemos, né, Marisa? A gente está sempre procurando um médico que fale a nossa língua. E eu acho que encontrei um médico. Você já fala a minha, agora você fala das minhas seguidoras, que desde o dia que eu falei dessas lives, e que eu falei que uma menopausa bem tratada pode evitar um Alzheimer, né, ou pode ajudar, ou demorar e tal, ficou todo mundo alucinado. Né? Então, é um assunto que eu quero tratar muito, menopausa bem tratada, o que tem a ver com Alzheimer, o que tem a ver com as nossas dores. Eu estou adorando saber que a depressão pode vir também de endometriose, de menopausa. Eu estou adorando saber disso, porque nós não tínhamos noção da tal da endometriose, que este mês está em evidência. Então, acho que nós começamos no mês certo. Eu estou assim, muito agradecida e estou sentindo que vai ser uma delícia, essas nossas conversas vão ser maravilhosas. Então, daqui para frente, Maurício, eu sei que você é um cara super ocupado. Eu falei para todo mundo que a gente ia ter meia hora de conversa, e olhe lá, e era para ter 15, né, Maurício? Mas eu queria te apresentar. Mas também queria que você contasse, além da gente falar depois dos outros assuntos, mas hoje eu queria que você se apresentasse, Maurício. Sabe? Eu contei que você é um presidente de uma associação americana de laparoscopia e ginecologia. Falei certo? Mas eu queria que você se apresentasse, porque fala, será que é mais um que vai falar? Não, hoje eu trouxe para a gente uma sumidade em alguns assuntos da mulher, da saúde da mulher, que você é o responsável por... Se apresenta, Maurício, por favor. Você sabe que esse é o tipo de coisa que eu menos gosto de fazer, mas eu vou contar uma breve história para vocês. Sim. Eu me formei super novo naquela época. Enfim, eu acabei me formando com 22 para 23 anos. Fiz residência na USP. E quando eu acabei a residência, e você conheceu muito meu pai. Muito. Meu pai era um grande oncologista em São Paulo, era diretor do Hospital do Câncer. Foi meu. Desde os 14 anos eu ia nele, Maurício. Então, e aí quando meu pai, eu me formei, eu não desgrudava dele. Você acha que você lembra disso, né? Eu estava com ele em tudo quanto é canto, enfim. Saudades do velho. E meu pai faleceu em 1998, né, de um câncer de pâncreas. Mas, enfim, voltando um pouquinho, eu acabei a residência de ginecologia lá na USP. E quando eu acabei a residência, eu tinha uma trajetória na minha cabeça que eu ia fazer oncologia, né? Fazer cirurgia em oncologia, ia para o Hospital do Câncer e tal. E naquela época, duas motivações maiores apareceram na minha vida. A primeira delas, acho que eu nunca te contei isso, foi que o professor titular, na época, era um professor que estava vindo de uma outra faculdade, né? Ele veio da Unicamp e assumiu a cátedra lá na USP, e ele criou o Hospital Pérola Bainton, e levou muita gente para o Hospital Pérola Bainton, e ele precisava de mim, como ex-residente, numa função que se chama preceptor,
para cuidar da residência e da graduação lá na USP. Então, quando ele me pediu para ficar lá para isso, eu comecei a dedicar minha vida aos alunos da Faculdade de Medicina da USP. E aí criei uma relação incrível com esses meninos, incrível. Meninos que hoje são professores, né? A gente está falando na década de 90. Sim. E eu, muito dessa linguagem que você fala, é muito do que eu sempre gostei de fazer, né? Foi minha paixão de sentar com eles e discutir ginecologia. E vou te falar, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Ensinei muita coisa, mas como são 12 turmas por ano, eu aprendi muito, né? E em paralelo, eu atendi uma paciente muito querida, até hoje minha amiga pessoal, que tinha um caso de endometriose muito grave e que parecia câncer e que ninguém conseguia resolver o problema dela. E quando eu olhei para essa paciente, eu falei, aqui está uma oportunidade. Eu vou estudar isso que ninguém estuda agora. E foi quando eu comecei a fazer pós-graduação. Eu pedi para o professor Pinotti, na época, para criar um ambulatório de endometriose da USP. Ele estranhou na época, falou, ambulatório de endometriose, e foi o primeiro ambulatório de endometriose, um dos primeiros do mundo, porque ninguém olhava para isso com aquele foco. E como eu gosto de ter foco no que eu faço, eu criei isso e aí começamos a estudar marcador. E quando, em 2000, a gente começou a estudar imagem para endometriose. E desenvolvemos uma forma de fazer diagnóstico por imagem, que é o diagnóstico por ultrassom para endometriose, que é o ultrassom especializado, com preparo intestinal e tal. E antes ele era como vídeo, laparoscopia? Como que antes era? Até hoje, muita gente precisa de uma laparoscopia, mas o Brasil se tornou um polo, uma referência mundial no assunto por causa desse desenvolvimento. Que quanto mais você diagnostica, mais você ouve falar, mais você trata, mais você é obrigado a ter que tratar. Ainda assim, tem muita gente tratando inadequadamente. Por isso que a gente defende muito a ideia de que quem tem esse tipo de doença tem que procurar especialista, né? Porque senão aparecem esses blogueirinhos de plantão, né? E, enfim, acabam dando mais trabalho depois para a gente consertar do que solução, né? Mas só para concluir isso, quando isso aconteceu, eu acabei sendo convidado para fazer cirurgias pelo mundo afora, aí, enfim, Austrália, Itália, Israel, Peru, México, e sempre fazendo ultrassom ao vivo também, e levando o radiologista para ensinar, o Manuel Orlando Gonçalves, que é um grande parceiro, você conhece ele. Conheço. E isso explodiu no mundo inteiro. E aí o mundo começou a olhar um pouco mais para a gente começou a publicar muito, eu defendo muito essa ideia. Eu sei que você tem 150 artigos publicados internacionalmente. A gente tem um pouquinho de publicações aí. Enfim, tudo para dizer que tudo isso tem que ter sustentação. Quando a gente constrói um castelinho, você tem que ter uma base para o castelo, né? Não adianta. E esse foi um castelinho. E aí a gente bateu no governo, criamos uma Sociedade Brasileira de Endometriose em 1998 também, o ano do falecimento do meu pai, inclusive. E isso foi crescendo, né? Até que 2, 3 anos atrás, a sociedade americana resolveu assumir essa postura de ser global, né? Porque o mundo hoje é global, né? E o americano está percebendo que tem vida além da fronteira, né? E aí eu recebi esse convite para competir para a presidência, para o board executivo, eu aceitei. Enfim, acabei sendo eleito e é trabalho de metro, né? Graças a Deus são só 4 anos nessa posição, mas é trabalho de metro, porque a gente tem que... Você tem tempo ainda de vir aqui, passar essa meia hora com a gente. Mas é um enorme prazer em estar aqui, porque isso que dissemina informação, isso, eu tenho convicção quanto que a gente ajuda, né? E uma coisa, só para vocês terem uma ideia, sabe uma das atividades mais fortes que eu quero fazer para a sociedade americana? Investir
na proximidade dos grupos de pacientes. Sim. Isso é moderno, isso é o futuro. Não adianta ficar o médico no pedestal, o paciente do... Não. É o que a gente chama lá fora de advocacy groups, né? Quer dizer, de você trazer a paciente para ver com você, para participar. É aquele termo meio batido de empoderar, né? Todo mundo, mas enfim, é uma coisa real que eu acho que faz todo sentido, né? Porque Com todo mundo certeza. tem direito de participar do seu tratamento, de discutir com o seu médico, E a né? gente morria de medo, né, Maurício? Você não quer se sentir burra e você quer passar para o médico sua confiança, então você não quer ficar, eu vou usar uma palavra do meu tempo, especulando, né, muito o médico. E tem médico que não gosta, ele te olha com... O que você está perguntando tanto? Aqui quem entende sou eu. Mas a gente quer entrar numa cirurgia, quer entrar no tratamento sabendo muito. E você não pode só ir para as redes, para a internet, né, para o Google. Existe outro tipo de doutor, não é o doutor Google, existe o doutor mesmo, né? Então, eu sei que o nosso tempo está acabando, eu quero te agradecer de novo, quero contar para vocês, quem entrou agora, que a gente vai continuar essas nossas conversas, vão ter toda semana, e na última do mês a gente pega as perguntas que eu estou vendo, tem muitas aqui, e o Maurício, se puder, responde, por favor. E também quero Não, te dizer que várias seguidoras minhas te mandaram abraço, que você já operou o filho, uma pessoa no interior que chamava Fauser mandou abraço, e várias pessoas, olha, meu médico, adoro, não sei o quê. Então, eu fiquei super feliz. Vou pôr essa live agora no Facebook e nas outras lives a gente vai ter em todos os canais. Nessa daqui a gente só conseguiu entrar agora, mas nós estamos com uma plataforma. E quero te agradecer muito e chamar vocês, seguidores, que têm problema. Bom, qual mulher não tem, né? E outra coisa que eu acho muito estranho, tem mulher que não vai a médico, não vai em médico, e ela fala assim, eu morro de vergonha, eu não gosto de ir a médico. Falei, ninguém gosta, mas a gente tem que ir. Né? A gente gosta do médico, mas de ir lá para consultar é uma coisa, né, estranha. Mas temos que ir, a gente tem que pegar e acabar com tudo aquilo que ensinaram para a gente, falar, tá na hora de eu me cuidar, nós estamos na idade exata para a gente, quem não se cuidou agora, vamos embora para a gente se cuidar. E, doutor Maurício, você hoje é o responsável pela saúde da Beneficência Portuguesa, não é? então, eu estou nessa função faz 3 anos. A Beneficência Portuguesa ela resolveu investir em saúde da mulher de uma forma pioneira no Brasil inteiro, porque os hospitais privados olham muito pouco para a mulher. Sim. Então, nessa trajetória, eu tinha uma atividade privada muito forte no Sírio, eles me convidaram, enfim, levamos um grupo de médicos lá, a gente está fazendo, está sendo uma história bacana, né, em relação a isso. Então, essa é uma outra questão relevante, é um hospital que cresceu muito, tem uma gestão extremamente eficiente de uma mulher super competente, que é a Denise. Então, enfim, uma questão interessante também. Esse é um Vamos ter mês várias. esse é um mês muito simbólico para a gente, né? E a gente está tentando impulsionar o governo para várias ações em relação a isso, que é o mês que a gente chama de Março Amarelo, né? Para chamar atenção para a endometriose. E a gente, nas mídias sociais também, a gente está tentando impulsionar bastante essa informação, levar para todo mundo. Você sabe que eu tenho meu Instagram, que enfim está todo mundo vendo aqui qual é, DR Maurício Abrão, mas também tem o Facebook e por seu pedido eu vou investir mais no Facebook também. Você tem toda a razão. Por favor, tá bom? Maurício, muito obrigada. Um beijo muito grande e semana que vem a gente volta e a gente já vai adiantando para elas também do que a gente vai falar semana que vem, tá Tá bom? ótimo. Um beijo, Um querida. Um beijo beijo grande para para todos. você. Beijo, Tchau, muito tchau. obrigada. Muito obrigada, meninas, por estar aqui acompanhando. Vai ficar gravado isso aqui para quem não pôde assistir agora, para quem tem outras coisas. O Dia da Mulher, está todo mundo comemorando em algum lugar, tá? E até a semana que vem. Um beijo para vocês. Obrigada. Um Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.